É indiscutível que X-Men Evolution é muito popular aqui no Brasil e que essa animação marcou a infância de muitos fãs dos X-Men. Mas para aqueles que não acompanham os X-Men nos quadrinhos, certamente é a animação que o público em geral tem como referência dos mutantes. O que muita gente não sabe é que X-Men Evolution ganhou uma série em histórias em quadrinhos. O que isso quer dizer? Que teve eventos nos quadrinhos que não foram mostrados na animação ou foram modificados nesse universo. Só temos 9 edições dos quadrinhos, mas a primeira edição é muito importante e pode solucionar como a Marvel deve introduzir os mutantes no MCU. Se você é novo no canal, eu não posso deixar de pedir a sua inscrição, o seu like, porque isso é muito importante para que a gente continue a produzir conteúdo de qualidade aqui no canal e, consequentemente, o YouTube entenda que o nosso vídeo merece ser divulgado para outras pessoas. Então, deixa a sua inscrição, deixa seu like, comenta, deixa o feedback, porque isso é muito importante, e não deixa de ativar o sininho para receber todo e qualquer vídeo novo aqui do canal. A primeira edição de X-Men Evolution funciona de fato como se fosse uma primeira classe daquele X-Men. Por quê? Porque simplesmente mostra o professor Xavier, ainda mais jovem, como professor universitário, e simplesmente dando palestras sobre mutações, o que tal qual aconteceu em X-Men Primeira Classe. E falando da evolução da raça humana, e ele é abordado por uma estudante do campus, assustada que ela nasceu loira e ficou morena. Mas ao mesmo tempo disso, ele tem o primeiro contato com uma das mutantes mais famosas de todos os tempos, que é a Tempestade, cujo nome real é Ororo Munroe. Então, a Ororo, ela salva um homem que bateu o carro, de ter o carro explodido, simplesmente invocando uma chuva ali no local que apaga o fogo, e as pessoas simplesmente ficam assustadas com ela, como ela fez aquilo, e ela simplesmente sai voando, foge voando, usa seus poderes em público. E o professor Xavier vai atrás da Tempestade, conversa com ela, explica que ela é uma mutante. A Tempestade explica que na Tanzânia ela era cultuada como uma deusa, mas ali ela era apenas uma aluna esquisita. E é então que o professor Xavier explica a condição mutante dela. Nesse mesmo passo, o professor Xavier vai à casa de um velho amigo, que é o Magneto, ou Eric Magnus. E eles estavam debatendo justamente a essência do ponto de vista que sempre foi o contraponto de Xavier e Magneto, e que norteou muito a política dos X-Men, né? Que é justamente, se os mutantes são o próximo passo da evolução humana, a sociedade vai temê-los e vai persegui-los, ou se os mutantes, mesmo sendo o próximo passo da evolução humana, eles podem coexistir pacificamente, e mostrando à humanidade que nós estamos caminhando sempre para a evolução. Magneto acredita que uma guerra entre raças é impossível de não ocorrer, e que os mutantes seriam perseguidos e ameaçados, que portanto deveriam se defender. É então que é mostrado um vídeo do Wolverine, isso nos quadrinhos, sendo atacado por um urso, e é informado que precisou de pelo menos mais de uma dúzia de soldados para conter o Wolverine e prendê-lo. E é então que é revelado que a empregada do Magneto era ninguém menos que a Mística, que já estava ali com o Magneto, ao que tudo indica, há um bom tempo. Porque o Xavier e o Magneto, no diálogo, o Xavier deixa claro que pensava que ele e Magneto eram os únicos mutantes da Terra. E o Xavier afirma que a população mutante estava começando a crescer. E é então que aí eu faço um parêntese. É justamente nesse ponto que a Marvel provavelmente vai se apoiar, porque vai explicar o quê? Os mutantes sempre estiveram entre nós, e é uma raça antiga. Não é à toa que nós temos aí o Namor se intitulando como um mutante muito mais velho do que até muitos dos Vingadores, e também temos a Kamala Khan. Acontece é que
nos quadrinhos em geral, uma das teorias, além do salto evolucionário e do surto que teve, né, do aumento de mutantes, a era, né, da radiação, por isso que os X-Men também são chamados de filhos do átomo, simplesmente aumentou o crescimento dos mutantes, né, a população mutante. No MCU eles podem usar o artifício de que o uso contínuo das joias do infinito na Terra entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato proporcionou que o gene mutante X fosse despertado em muitos jovens ou em muitos adultos, se for o caso. E aí podemos simplesmente utilizar o exemplo da Kamala, que descobriu ter um gene mutante dentro dela. Mas voltando aos quadrinhos, simplesmente o professor conversa com a Tempestade, é mostrado ainda que o professor já estava desenvolvendo um protótipo do cérebro, mas que precisava de muita energia, e a Tempestade o ativa com a energia elétrica que ela consegue produzir, porque aquela energia que o cérebro iria consumir simplesmente seria do campus da universidade. E é então que o professor Xavier localiza o Wolverine e manda a Tempestade como sua emissária para justamente explicar a sua condição mutante. O Wolverine fica meio receoso, até tenta atacar a Tempestade cortando um poste, mas o professor Xavier se projeta na mente dele, ao passo que o Magneto aparece com já seu tradicional uniforme da animação. Se vocês perceberem bem, quando o Xavier e o Magneto estão conversando na lareira, né, lá na fogueira, forma exatamente uma referência ao elmo do Magneto, né? E aí simplesmente o Magneto tenta convencer o Wolverine de que ele tem que apoiá-lo, né? Já que uma guerra é inevitável. O Logan explica que, embora ele não saiba quem ele é, que ele esteja desmemoriado, ele sabe que guerras nunca trazem coisas boas. Então ele prefere escolher a paz, e é então que ele fica ao lado do Xavier. E é então que, depois de um ano, o professor Xavier funda o Instituto Xavier para jovens superdotados. O cérebro já está mais aperfeiçoado. Tempestade e Wolverine já com seus uniformes já treinados como primeiros X-Men, e é então que termina com o professor Xavier simplesmente localizando o seu primeiro aluno, que é o Ciclope, que posteriormente viria a se tornar o líder de campo dos X-Men. Se você gostou de saber e quer saber mais sobre o que fala as outras HQs de X-Men Evolution, deixa nos comentários, comenta o que achou, compartilhe. Eu espero que você fique bem e até a próxima.